Muito bom dia a todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet em diversos países. Também lá onde está o missionário Miguel Bermúdez Marim. Hoje, sábado 12 de agosto deste ano de 2023. Realmente é uma bênção e privilégio poder saudar-lhes a todos vocês e ter companheirismo, assim ter um companheirismo em torno da palavra de Deus e do seu programa que ele está desenvolvendo neste tempo do fim, neste último tempo, nesta dispensação do reino. Abrimos nossas Bíblias aí em Hebreus capítulo 9, versículo 1 em diante, onde nos diz: agora também o primeiro pacto tinha ordenanças de culto e um santuário terreno, porque o tabernáculo estava preparado assim. Na primeira parte, chamado lugar santo, estava o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Após o segundo véu, estava a parte do tabernáculo chamada de o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E aí desenha uma pedra angular e escreve as escrituras de Apocalipse capítulo 8, do 1 até o 5, e Apocalipse capítulo 11, do 15 ao 19, e Apocalipse 15, do 1 ao 6. O qual tinha um incensário de ouro e a arca do pacto coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que reverdeceu e as tábuas do pacto, vaso de ouro. E sobre a arca os querubins de glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não se pode agora falar detalhadamente. E escreve aí do lado Apocalipse 8. E assim essas coisas dispostas assim na primeira parte do tabernáculo entram os sacerdotes continuamente para cumprir os ofícios de culto. Mas na segunda parte só o sumo sacerdote uma vez por ano, e não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados da ignorância do povo, dando o Espírito Santo a entender com isto que ainda não se tinha manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto se conservava a primeira parte do tabernáculo, enquanto a primeira parte do tabernáculo estivesse de pé. O véu, o caminho para a vitória. Podem assentar-se, por favor, nesses breves minutos em que estaremos abordando sobre este tema. Em uma das Bíblias também ele escreve aí, em uma das Bíblias, o terceiro céu, em cima dessa escritura de Hebreus 9, ele escreve o terceiro céu é igual à sétima dimensão. Moisés e São Paulo foram até lá e viram o templo celestial também. E também viram o templo celestial. E viram o templo celestial e também o apóstolo João. Escreve Apocalipse 1, 4, 1, 5, 1, 8, 11 e 15. Essas escrituras aí. Lembre-se quando lemos que Paulo, ao ver o terceiro céu, a sétima dimensão, ele escreveu aí, viu o que correspondia à dispensação do reino. Coloca a terceira dispensação. Anota. Agora veja o que nos diz aqui na mensagem: o caminho ao lugar santíssimo, pregado em 21 de março de 2000 em Desarrollos, Argentinas, diz o nosso irmão William. Vejam, os dois ungidos profetizarão
estes 2 ministérios estarão sendo operados no último dia pelo Espírito Santo, porque não é por exércitos ou por força, senão com o Espírito Santo, mas com o meu Espírito, tem dito o Senhor. E para este tempo final, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, é que se materializará a Arca do Pacto dentro do lugar santíssimo. O propiciatório sobre a Arca do Pacto e os 2 querubins sobre o propiciatório, um de cada lado. Agora, enquanto as 7 eras estavam de pé vigentes, o caminho ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não podia ser manifestado para se entrar ao lugar santíssimo. Enquanto as 7 eras da igreja tinham os seus mensageiros e eles estavam ministrando, pois a etapa do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não podia começar, porque não se podia abrir o caminho para se trabalhar no lugar santíssimo nessa etapa da construção do templo espiritual de Cristo, que foi o que nós lemos aí, onde o apóstolo Paulo nos falou tudo isso, sobre tudo isso, de que não se podia, ou seja, que não se tinha manifestado, ainda não se tinha manifestado o caminho para o lugar santíssimo, no versículo 8 do capítulo 9, enquanto a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé. Não se podia abrir esse caminho ao lugar santíssimo, enquanto a primeira parte do tabernáculo estivesse de pé. Depois nos está dizendo aqui o nosso irmão Billy, agora lembre-se, Cristo sempre é o caminho. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora vejam vocês, no templo espiritual, vamos pelo caminho que é Cristo na sua primeira vinda e na sua segunda vinda, para chegar até o Pai, para chegar até Deus. Vejam, Cristo é o caminho para chegar ao Pai na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Cristo é o caminho para chegar aoPai e para chegar até Deus, que estará sobre o propiciatório no templo espiritual de Cristo, assim como está sobre o propiciatório no céu, porque o propiciatório é o trono de Deus, o assento de Deus, o qual, quando há sangue nele, o sangue da expiação sobre ele, pois tem misericórdia, ou há misericórdia. E quando não há, pois então é um trono de juízo. Na mensagem, que o irmão Branham intitulou Aquele Dia no Calvário, com esse título, nos diz, na página 15 e 16 diz, isso é o que o Calvário significou. Homem que esteve em escravidão foi colocado em liberdade. Homem que esteve uma vez sob pena de morte jamais pode temer a morte. Um homem que deseja ardentemente por uma cidade cujo construtor e fazedor é Deus, ele pode pisar sobre o caminho e colocar o seu rosto em direção ao céu, porque ele é livre, aleluia. Ele está redimido, ele não precisa se assombrar jamais, porque existe um caminho de conhecimento. Se você está correto ou não, Deus nos dá vida. Nossos pecados se foram. Nesse dia no Calvário, ele pagou o preço. Mas embaixo diz, Abraão não tinha que recorrer jamais à nação em busca de uma cidade. O pecador já não tem que se perguntar se pode ser salvo ou não. O homem doente não pode que perguntar se ele pode ser curado ou não. O véu aberto naquele dia no Calvário revelou o caminho para uma total vitória. E ele escreve aí o véu, o caminho para a vitória. Deus nos deu os poderes do seu Espírito para viver triunfante sobre
todas essas coisas. Unicamente nos pede que creiamos nele. O que aconteceu naquele dia no Calvário. Que creiamos no que aconteceu naquele dia no Calvário. Agora continua dizendo aqui o irmão William, agora olha, enquanto Jesus estava na terra no seu ministério terreno, terrestre, cumprindo a primeira vinda do Messias, o caminho não estava aberto todavia, até que Cristo realizou, fez a redenção na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e ascendeu, subiu ao céu. O véu é o próprio Cristo, é o véu. Seu corpo foi o véu. E agora podemos ver que no templo espiritual de Cristo, até que Cristo não termine ou não terminar a sua obra de intercessão no céu e reclamar tudo o que ele redimiu com seu precioso sangue, não estará aberto o caminho para o lugar santíssimo, para o glorioso reino milenar. Mas quando se cumpra todo o programa divino da era da pedra angular e Cristo tenha feito a sua obra de reclamação, então já estará aberto plenamente, estará aberto o caminho para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vejam de que forma o caminho para o lugar santíssimo do glorioso reino milenial ou milenar tem que ser aberto depois que ele saia do trono de intercessão. E isso, ele já saiu do trono de intercessão. E já é aberto esse caminho, já é aberto para o lugar santíssimo, para que seja estabelecido o glorioso reino milenar. E nesta mesma mensagem, nesta mesma página 16, lá embaixo, aquele dia no Calvário que nós estamos lendo, diz: você já não tem que fazer a pergunta a respeito disso, já não se pode conjecturar isso. Tudo isso está fora. O véu novamente está posto, novamente para trás, a cortina, estamos colocados sobre uma estrada. Não para perguntar ou ficar perguntando, nunca mais ficar perguntando, senão para crer e caminhar somente para frente, para diante. Caminhemos diretamente para a grande presença de Deus, e ele escreve lugar santíssimo, e uma flechinha apontando para uma pedra angular que ele desenha, e as eras, e essa flecha direcionada para a pedra angular, ou seja, caminhamos diretamente para a grande presença de Deus, e ele escreve lugar santíssimo e uma flechinha indicando que é em direção à era da pedra angular, onde essa porta se abre, ou seja, esse caminho se abre para a dispensação do reino. Continua dizendo nosso irmão William, mas para que se tenha aberto um caminho para o lugar santíssimo, pois o lugar santíssimo tem que estar construído, e ele está construindo com pedras vivas o seu templo espiritual. Talvez haverá coisas que nos surpreenderão quando ele as abrir ou as abra, as revele completamente, inteiramente, mas mesmo que nos surpreenderão ou nos surpreenda, nos darão regozijo, e sairá do nosso coração o agradecimento para o nosso amado Senhor Jesus Cristo por aquilo que ele está fazendo neste último tempo, neste tempo final na sua igreja, com todos vocês e também comigo. Agora ele diz, vejam que haverá coisas, existirão coisas que nos surpreenderão quando ele as abra, quando as revele completamente. Tudo isso, ou quando ele as revelar completamente, tudo isso é o que ele estaria abrindo no cumprimento da visão da carpa, da tenda, onde seria dado a conhecer, ou dada a conhecer aquilo que os trovões falaram, que é o mistério da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, olhem na mensagem, perguntai qual seja o bom caminho, andai por ele. Ou qual é o bom caminho e andai por ele, nos fala, pregado em 30 de dezembro de 2001.
Aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora vejam como Deus colocou na frente do povo hebreu a vida e a morte, a bênção e a maldição. Colocou diante deles e aconselhou que escolha a vida, um bom conselho da parte ou a favor de nosso Deus. Agora, no Antigo Testamento, Deus está apontando para um novo caminho de vida, caminho que foi refletido no Antigo Testamento. Agora, este caminho é o caminho para o lugar santíssimo do céu, o caminho para o Pai que está no lugar santíssimo do templo celestial. E este caminho tem que se fazer carne para que o povo veja o caminho de Deus, através do qual o remanescente vai caminhar. E daí nós podemos buscar um sem número de lugares onde ele fala desse remanescente, desse restante, o qual representa o grupo de escolhidos, a noiva, que corresponde ou corresponde às pedras vivas pertencentes ao lugar santíssimo e também correspondem ao remanescente dos 144.000. É um caminho pelo qual o povo hebreu não caminhou, não andou, apenas caminhou no reflexo daquilo que seria o caminho novo para o Pai, o caminho para o lugar santíssimo, caminho que não estava aberto no lugar santíssimo. Ou seja, vejam, no átrio, no pátio, apontava-se para, ou no átrio, e também podemos dizer, no Antigo Testamento apontava-se para esse caminho que haveria de se abrir para se entrar ao lugar santo, ou seja, os tipos e figuras lá do cordeiro que era sacrificado representava, tipificava esse cordeiro perfeito, cordeiro que era o caminho para poder se chegar até o Pai, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém chegaria ao Pai Celestial a não ser por esse caminho. E Cristo nos falou aí, nosso irmão William, que é o caminho ao Pai na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Cristo. Agora vejam como depois, no lugar santo, durante as eras, estava se apontando para o lugar santíssimo. Vejam como vai numa forma progressiva, por isso é que ele diz, na mensagem que nós lemos faz uns minutos, que vamos para frente. Diz, caminhemos diretamente para a grande presença de Deus, ou seja, seguir, continuar adiante nessa estrada, nesse caminho, e diz somente crer e caminhar apenas para frente, para adiante. Agora vejam na mensagem Almas Encarceradas ou Presas, na página 32, nos fala: então, não é aquele que começa, mas aquele que termina. E não há como evadir esse caminho depois chegar bem, porque ao fazer isso o rejeitariam ao chegar na meta. Desviar-se, evadir-se, tem que vir exatamente como diz a Escritura. E ele escreve aí, não se pode desviar uma parte do caminho ou numa parte do caminho, porque ao você chegar, você será rejeitado. Ao se desviar, ele desenha uma estrela de Davi. Agora vejam, esse caminho é a segunda vinda de Cristo. No livro de citações, na página 60, o parágrafo 527, aí nos fala e colocaram esse extrato em um estudo bíblico. Foi colocado esse extrato em um estudo bíblico, uma partezinha para não ler todo esse extrato, porque ele é longo. Vocês depois o leem inteiro na página 60, parágrafo 527, nos fala:
Eram como as 3 da manhã, eu suponho, eu me levantei e olhei onde na minha frente e eu vinha até andando para baixo até o Jordão. Parecia como que eu estava de pé no mapa da Palestina e vinha para baixo até o Jordão. Parecia como que eu podia ouvir o canto, eu vou para baixo o Jordão, ouvindo esse canto. Alguém estava cantando isso. E como eu me aproximava do rio, olhei para trás e vi por qual caminho eu tinha vindo. E já tinha caminhado 2/3 partes no caminho até o Jordão. Eu olhei para o outro lado do Jordão e disse: ó, louvado seja Deus. Do outro lado é onde estão colocadas todas as promessas. Toda promessa está colocada na terra prometida. E então eu vi a mim mesmo, eu vi. Então, quando eu entrei dentro da visão, mais uma vez parecia que eu fui levantado, elevado para cima, ou mais acima, e sentado em uma estrada estreita, um caminho estreito, com um irmão. Eu nunca soube quem era o irmão. E desenha aí uma estrela de Davi. Agora, continua contando aí. Vamos parar aí, que é onde ele escreve, o irmão William, nesse estudo bíblico, nessa parte, nessa porção, ele escreve o caminho da dispensação do reino, que é Cristo na sua segunda vinda. E esse é o caminho, o véu para a vitória na sua segunda vinda. E isso foi, o qual foi na sua primeira vinda, foi o caminho da vitória. Ele na sua primeira vinda foi o caminho da vitória, que foi o véu, que foi Cristo, ou que é Cristo. Agora aqui continua dizendo, na página 32 de Almas Encarceradas, um pouquinho mais embaixo diz: se você tentar chegar de um outro jeito, então no juízo será rejeitado. Você tem que vir pela única forma que existe. Existe só um caminho, Jesus Cristo. E Cristo é a palavra, o qual verifica tudo o que prometeu no seu devido tempo, a qual a palavra verifica tudo no seu devido tempo e desenha uma pedra angular e as eras, ou seja, tudo tem uma ordem no programa divino. E olhem, na página 32 da mensagem, por que tiveram que ser pastores, diz: perceba, eles se queixaram da forma provista por Deus. Essa foi a razão pela qual eles morreram. Agora, atentamente, e que não se lhes escape essas últimas observações. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles se queixaram a respeito da forma provista por Deus, um profeta. A liderança de um homem. Diga-me, quando foi que Deus usou antes um grupo para lidar, para trabalhar? Você não achará isto na Bíblia. E ele escreve aí: se queixaram do caminho provisto por Deus. E foram separados eternamente de Deus. Você não achará isto na Bíblia. Um homem, eles, reticências, a palavra veio até Moisés ou a Moisés. Coré, todos conhecemos que ele se juntou, ele mesmo, e queixou-se de que Deus não era justo em fazer uma coisa como essa, de fazer um homem com a mensagem. Ele disse: todos somos santos. E ele escreve um homem com uma mensagem. Por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos ter reticências? E consertar isso, e fazer aquilo, e fazer isso. Deus falou a Moisés: separa-te tu dele, separa-te tu dele. Eu tive suficiente disto, já vi suficiente disso. Lembre-se, Judas fala da mesma coisa nos últimos dias. Isso é correto, isso é certo. Eles pereceram na contradição de Coré, na rebelião de Coré. Também sabemos o que aconteceu com Coré e os outros que também questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus sob a liderança, na liderança de um homem. Cada um deles pereceram.
Agora vamos e escreve pereceram. Agora vamos notar Deus no pastor profeta nos mostrando seus frutos, seus futuros planos na próxima voz do seu sinal. E ele escreve a liderança de Deus a liderança de Deus em um homem, o pastor profeta. E na mensagem, Almas Encarceradas, também nos fala, na página 39, embaixo, e 40 diz, e note bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi a cura dos doentes, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar daquilo que eles tinham feito, o que era e o que estava por vir. E assim se fez, não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando ele pregou para os perdidos que não podiam ser salvos, jamais serem salvos. Estavam lá onde também estão aquelas com os olhos todos pintados, pregou para as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, senão que pelo contrário, estavam eternamente separados da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, ou o que ele foi, porque Deus o fez o que ele é. E descendo uma estrela de Davi, aí é que ele escreve na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo na terceira etapa, ou seja, cedo ou tarde, terão que reconhecê-lo. E olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. Este é o caminho, eu estou lendo da mensagem, perguntai qual é o bom caminho e andai por ele. Este é o caminho de vida que vai para cima, para o lugar santíssimo do templo celestial. Este caminho, nós vemos que é tão perfeito esse caminho que até mesmo a pessoa mais torpe, mais tonta, mesmo a pessoa que nunca tenha estudado na escola, se andar por esse caminho, não se extraviará, não se enganará, não tropeçará nele. Lembrem-se, o caminho é o véu. Mas olhem, aqui ele diz, este caminho, nós vemos que é tão perfeito, este caminho que até a pessoa mais tola ou tonta, mesmo uma pessoa que nunca tenha estudado na escola, se andar por esse caminho, não tropeçará, não se desviará. E Cristo é quem abre esse caminho. Deus abre esse novo caminho para o seu povo. Se estropiará e não se perderá. Ou seja, que esse que falou aí, o anjo disse para João, que ele disse, João, guarda isso, João. Não escrevas isso, porque tropeçarão com isso. Vejam, esse é o caminho ao qual que iria ser aberto para uma nova dispensação, para chegar ao Pai, ou chegar até o Pai, e seria o próprio Cristo, o mesmo Cristo, o mesmo anjo do pacto, aquele que estaria no meio da igreja, abrindo esse caminho através do véu, ou pelo véu, e todos aqueles que estariam entrando nesse caminho estariam crendo, tal como diz aí onde tínhamos lido, somente crer. Diz, ou apenas crer e caminhar para frente. Ou seja, que por mais torpe ou tonto que seja, não tropeçará, não se extraviará. Tem um cântico também que fala disso, porque os entendidos entenderão. Disse aí a Daniel, o arcanjo Gabriel falou a Daniel, que no fim, os entendidos entenderiam e estariam sendo guiados pelo véu, que é o caminho para a vitória. Vejam, na mensagem Um Guia, nos diz, nesta mensagem,
Na página 14 diz: Deus lhes falou que lhes enviaria um guia. Ele os guiaria no caminho, e enquanto eles seguissem essa coluna de fogo, eles estavam bem, estavam certos. Ele os guiou até a entrada da terra prometida. E então, até onde ele tinha de chegar. Depois, Josué, esse grande guerreiro, lembrem-se no dia em que ele lhes disse: santificai-vos no terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui, vamos cruzá-lo. E escreve Josué, capítulo 3, terceiro dia, o último dia, o dia postreiro. Agora, olhem o que ele disse. Isto me agrada. Na Escritura ele disse: permanecei perto da arca, porquanto vós não haveis passado antes por esse caminho. O que era a arca? A palavra. Não viajem pelos seus caminhos denominacionais agora, permaneçam aí atrás da palavra, porque vocês não passaram antes, não passaram por esse caminho. E escreve: a arca é igual à palavra. Aí tinha se desenhado, onde nós começamos a ler, uma pedra angular, e as eras tinha desenhado isso. Agora vê, não se podem pegar caminhos alternativos e se desviar, como nos falou aí, onde tínhamos lido em Almas Encarceradas. Não podemos desviar ou desviar uma parte do caminho, porque no final serão rejeitados. Tem que ser pelo caminho provisto por Deus. E eles, onde diz, eles se queixaram do caminho provisto por Deus. Mas, olha só, no final eles foram rejeitados. E o irmão William termina aí nesse pequeno extrato que estou lhes lendo. Agora, este é um caminho chamado caminho de santidade, onde Deus santifica aqueles que vão por este caminho, ou que andam por este caminho. O véu, o caminho para a vitória. E no final e será a grande vitória no amor divino. E isso, ele tinha colocado isso aí em uma citação, o quartinho, e põe: é igual amor divino, porque na visão da carpa, da tenda, será onde se chegará a essa grande vitória do amor divino. Vimos assim ligeiramente, vimos algumas porções desse tema que nós já tínhamos mencionado nesses dias, esse tema onde vimos o caminho, o véu, o caminho para a vitória em sua primeira vinda, e o véu, o caminho da segunda, da vitória, o caminho para a vitória, da vitória em sua segunda vinda. Ou seja, é o mesmo Cristo, o caminho, mas mudando, é o próprio Cristo o caminho, mas mudando a sua máscara. É Deus em morfe, Deus em mudança. O que aconteceu lá no Monte da Transfiguração, diz que seu rosto se fez outro. Bom, vamos deixar isso até aqui. O véu, o caminho para a vitória. E vamos colocar o véu, caminho para a vitória, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Muito obrigado, missionário Miguel Bramures Marim, por esta oportunidade que tu me permites enviar estas palavras de saudação sob o tema o véu, o caminho para a vitória, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.